Boa tarde a todos. Eu sou Fernanda Leão de Almeida, sou procuradora de Justiça do Estado de São Paulo e o título do meu trabalho é Segurança Alimentar na Trilha da Proteção dos Direitos Humanos. Eu vou expor para esse nosso encontro de Cidades Verdes as linhas centrais do meu trabalho de cunho jurídico, que se dirige ao exame e adoção dos princípios e elementos centrais do regime universal de proteção dos direitos humanos, com destaque a objetivos, ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 30 da ONU, da qual o Brasil é signatário, e acorrelata as previsões constitucionais brasileiras da nossa Constituição Federal de 1988 e fundamentos da Lei Federal que recentemente, em 2023, instituiu o programa Cozinha Solidária na área da segurança alimentar. O meu objetivo foi destacar os fundamentos centrais do programa Cozinha Solidária, cuja implementação em nossas cidades volta-se ao alcance da proteção ambiental e aos objetivos também constitucionais de sustentabilidade urbana e também da mitigação do quadro de desigualdade social que assola o nosso país. Tratei de apontar tal política pública que, contrapondo-se ao antropocentrismo individualista, vem a reboque da compreensão contemporânea em torno do bem comum e do primado da solidariedade, que certamente informou a edição da Agenda 30 da ONU e seus ODS, em reverência à consecução de direitos econômicos, sociais e culturais, disciplinados internacionalmente e nas constituições estatais ao longo das últimas décadas, notadamente a Constituição de 1988. Nesse passo, segundo a nossa Constituição, o Estado brasileiro funda-se no princípio de proteção da dignidade da pessoa humana e tem por objetivos a defesa do bem comum e a construção de uma sociedade justa e solidária. Na Constituição Federal, como direitos fundamentais da pessoa humana, estão previstos os clássicos direitos à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, mas, além disso, os direitos sociais, econômicos e culturais, como a inclusão do direito à saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações e à sadia qualidade de vida, e a política de desenvolvimento urbano executada pelos municípios para o pleno desenvolvimento das funções da cidade e garantia do bem-estar de seus habitantes. Sob esses paradigmas constitucionais, em 2023 entrou em vigor a Lei Federal que instituiu no Brasil o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Cozinha Solidária, com o objetivo de fornecer alimentação gratuita e de qualidade à população, preferencialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade, risco social, insegurança alimentar e nutricional. As finalidades, de acordo com a lei, são combater a fome e a insegurança alimentar e nutricional, garantir espaços sanitariamente adequados para alimentação, oferecer regularidade no acesso à alimentação de qualidade, em quantidade suficiente, promover a educação alimentar e nutricional, incentivar práticas alimentares saudáveis, com sustentabilidade social, econômica, cultural e ambiental, disseminar conceitos de aproveitamento integral e de boas práticas de preparo e de manipulação de alimentos, adquirir alimentos produzidos
preferencialmente pela agricultura familiar e pela agricultura urbana e periurbana. E as cozinhas solidárias são, também conforme a legislação, tecnologia social de combate à insegurança alimentar e nutricional. Eu correlacionei todo esse ordenamento jurídico brasileiro aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 30 da ONU, de número 2 e 11. O destaque é inicialmente ao ODS 2, cujas metas para o Brasil atingir, entre outras, são: até 2030, erradicar a fome e garantir acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças e idosos, a alimentos seguros, culturalmente adequados, saudáveis e suficientes durante o ano todo. Até 2030, aumentar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente de mulheres, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, visando tanto a produção de alto consumo, a garantia da reprodução social dessas populações. Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos por meio de políticas de pesquisa, de assistência técnica e de extensão rural, entre outras, visando implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a produção e a produtividade e, ao mesmo tempo, ajudem a proteger, recuperar e conservar os serviços ecossistêmicos, fortalecendo a capacidade de adaptação às mudanças do clima, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, melhorando progressivamente a qualidade da terra, do solo, da água e do ar. Eu prossegui ressaltando o ODS 11 da Agenda 30, o qual, com suas metas, visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Vamos então, eu destaquei apenas 2 compromissos assumidos pelo Brasil com relação às cidades. Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por desastres naturais, bem como diminuir substancialmente o número de pessoas residentes em áreas de risco e as perdas econômicas diretas causadas por esses desastres, com especial atenção para a proteção de pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade. O Brasil, até 2030, comprometeu-se também a aumentar significativamente o número de cidades que possuam políticas e planos desenvolvidos e implementados para mitigação, adaptação e resiliência a mudanças climáticas e gestão integrada de riscos e desastres, de acordo com o Marco de Sendai. Em que pese todo esse aparato jurídico, é inegável que o Brasil, supostamente responsável por alcançar todas essas metas da Agenda 30, aliadas aos comandos legais brasileiros, continua sendo violador dos respectivos direitos, em relação aos quais ainda é aguardada a imprescindível realização, como a do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações. O desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul é o resultado inquestionável dessa violação, desse descompromisso brasileiro, do Estado brasileiro. Assim, a efetividade do objetivo constitucional de construção de uma sociedade justa e solidária, fundada no respeito à dignidade da pessoa humana e destinada ao alcance do bem comum,
permanece estranha, sobretudo a segmentos sociais vulneráveis e marginalizados das nossas cidades. Cai por terra a evidência, o princípio da igualdade material, e mesmo sob aspecto formal, é impossível supor a aplicação da lei igualmente para todos. Como procurei brevemente expor, o regime de proteção universal dos direitos humanos, fundados no alcance do bem comum para as futuras gerações, revela-se nas destacadas metas dos ODS 2 e 11, da Agenda 30 da ONU para as nossas cidades, nas previsões constitucionais e nos correlatos ordenamentos jurídicos brasileiros. Não há dúvida da compatibilidade com todas essas diretrizes do recém-instituído Programa Cozinha Solidária, mediante a utilização de alimentos da agricultura familiar, enquanto uma política pública destinada à segurança alimentar em prol da igualdade, da saúde, da elevação da qualidade de vida das pessoas, da proteção ambiental e do desenvolvimento das funções sociais da cidade para a garantia do bem-estar de seus habitantes. Muito obrigada, certo? Vamos aguardar e rezar. E rezar. Muito obrigada.